Vamos continuar então com o nosso vídeo dessa semana, falando mais um pouquinho sobre a nossa prática baseada em evidência. E para variar, eu trouxe mais uma revisão sistemática. Seguindo na mesma linha da semana passada, nós vamos falar mais um pouquinho sobre fator de risco, tá bom? Então, por que avaliar fator de risco é importante? Porque se a gente identifica, né, um fator de risco que previne, ou seja, que evita, né, que diminui a chance da gente ter uma disfunção, ou algum se a gente tiver, a gente tem mais chances de ter a disfunção, a gente consegue trabalhar na prevenção, tá bom? Então, é muito importante analisar esses fatores, estudar esses fatores de risco associados com a dor lombar, que, como eu disse a semana passada, ela atinge a maior parte da população, então todo mundo vai ter pelo menos um quadro de dor lombar na vida. Então, identificar esses fatores vai ser importante para a gente poder trabalhar na prevenção, por exemplo, do aparecimento de um quadro novo e de um novo episódio, tá bom? Sendo que é bem frequente você ter um quadro, passar um tempo sem dor e ter um novo quadro. Então, o estudo de hoje, né, a revisão sistemática de hoje, ela vem falar um pouquinho disso. Então, ela analisa os fatores de risco na população em geral e em trabalhadores que estejam envolvidos com o primeiro episódio de dor lombar, ou com o reaparecimento da dor lombar. Mas para isso, na avaliação inicial, as pessoas, né, não os pacientes, os indivíduos que participaram dos estudos, eles tinham que não ter dor, tá? Mas eles poderiam já ter tido um episódio. Então, foram esses dois pontos. Como que, acompanhando, né, um grupo de pacientes por pelo menos um ano, se eles teriam, né, um primeiro quadro de dor lombar, né, e quais fatores de risco eles estariam envolvidos nesse aparecimento, ou se você não tivesse a dor, mas já tivesse tido um episódio, se ela reapareceria nesse período de acompanhamento. Então, esse foi um dos critérios de inclusão, né, para ser incluído nessa revisão sistemática. As pessoas tinham que ter entre 18 e 100 anos, ou seja, tinham que ser maiores que 18, mas os estudos avaliaram pessoas entre 18 e 100 anos, e elas não poderiam ter dor lombar na avaliação inicial. E todos os estudos tinham que acompanhar esses participantes por pelo menos um ano, tá bom? Essa revista é uma revista muito renomada, muito bem conceituada, principalmente para estudos da coluna, né? Então, ela é uma revista voltada para a coluna. E o grupo de estudo é um grupo de estudo bem famoso, né? Bem famoso não, bem competente, muito tradicional para os estudos da lombar. Então, é um estudo que foi uma metodologia seguida muito à risca, né? E um estudo muito bem conduzido, tá bom? Eles avaliaram fatores físicos, tanto fatores de risco, tanto físicos quanto psicossociais. Então, entre os físicos, né? Então, foram horas em pé, horas sentado, dor em qualquer outra articulação, e os psicossociais através de questionários, né? Então, para a população em geral, utilizou-se questionários para avaliar o estado geral de saúde, e para os trabalhadores, questões relacionadas com o trabalho e também com a saúde mental, tá bom? Então, o que eles encontraram? Encontraram muitos estudos, então mais de 2.000 novamente, mas que atenderam os critérios de inclusão apenas 41, tá bom? Além de identificar os fatores de risco, eles também analisaram a incidência dessa dor, né? Então, o primeiro episódio ou um novo episódio nesse período de acompanhamento, tá bom? O que eles viram? Que tanto na população em geral, quanto na população de trabalhadores, durante esse período de acompanhamento, a dor lombar, ela teve uma incidência de 26%. Então, de todas as pessoas avaliadas nos 41 estudos, 26% apresentaram dor. E as pessoas que não tinham dor, mas já tinham tido e tiveram um novo quadro, foram mais ou menos 27%. Então, mais ou menos parecido. Entre os fatores de risco, então, eu vou deixar o link do artigo aqui para vocês, escrevendo muitas tabelas, os resultados muito detalhadamente, mas aqui eu vou agrupar em fatores de risco para a população em geral e para a população de trabalhadores, tá bom? Então, na população em geral, com relação aos fatores físicos que estiveram envolvidos com o aparecimento do primeiro quadro ou com um novo episódio, foram o fato de ser mulher,
né? Se elas ficavam em pé por muito tempo, em pé ou caminhavam por pelo menos 2 horas diárias, se faziam alguma atividade que levantava um peso maior, ou aproximadamente de 10 quilos, e se elas tinham mais de 70 anos. A idade não tinha a ver com sexo, então tanto homem quanto mulher maior que 70 anos é um fator de risco para ter a dor lombar, tá bom? Se a pessoa tem dificuldade para marcha, principalmente idosos, né, que andam claudicando, mancando, né, ou que tem algum tipo de disfunção, dor no quadril ou no joelho, essas pessoas também relataram mais dor lombar comparado às que não tinham. E normalmente, para evitar a dor, essas pessoas elas ficam mais tempo sentada, o que também é um fator de risco. Então, mais do que 2 horas por dia sentado é um fator de risco também para ter dor lombar. Com relação aos fatores psicossociais, então eles utilizaram um questionário para avaliar o estado geral do paciente, né, com relação à saúde, e quem tinha as maiores pontuações, ou seja, um estado geral de saúde considerado pela própria pessoa melhor, né, que tinham maiores pontuações nesse questionário, apresentavam menos dor lombar, tá bom? Além disso, pessoas na população em geral que estavam insatisfeitas com o trabalho ou com a renda e que tinham um menor status social também foram mais propensas a desenvolver dor lombar. Com relação especificamente aos trabalhadores, é a mesma coisa. Então, homens tiveram menos dor, pessoas que tiveram as atividades, né, laborais avaliadas e apresentaram uma velocidade reduzida na realização das tarefas, ou que tinham como função dirigir e apresentavam também uma velocidade de movimento reduzida, essas também tinham uma maior chance de ter dor lombar. Né? Então, elas passavam o mesmo tempo dirigindo, mas as pessoas com dor, elas dirigem, demoram para chegar na mesma distância mais tempo, tá bom? Para o questionário com relação aos fatores psicossociais, então, eles utilizaram também um questionário para avaliar o estado geral, e quem apresentava um melhor estado de saúde mental tinha menos dor lombar. Tá bom? Quem tinha estresse mental, altas pontuações para estresse mental, distúrbios do sono, estresse no trabalho e insatisfação com os colegas de trabalho, apresentaram mais dor lombar, tá bom? Esses foram os resultados de uma forma geral. E por que eu trouxe? Porque eu disse a semana passada, né, que a gente falou um pouco sobre o movimento da coluna durante o carregamento de peso. Eu disse que acreditava-se muito que essas cargas físicas estavam diretamente relacionadas com a dor lombar, mas se viu que muitos fatores psicossociais, emocionais, eles podem estar envolvidos. Então, esse estudo, ele focou tanto nos físicos quanto psicossociais, mas mostrou que, por exemplo, a insatisfação no seu trabalho, ela pode colaborar, ser um fator de risco para você ter dor lombar. Tá bom? Então, o que a gente pode levar desse estudo? Que a gente tem que cuidar do nosso físico, mas a gente também tem que cuidar do nosso bem-estar, né? O bem-estar social, o bem-estar mental, porque isso pode colaborar, né, para o aparecimento do quadro e para um novo quadro, ou seja, para essa dor se tornar crônica. E aí a gente vai ter, novamente, então, uma má qualidade de vida e mais gastos públicos ou privados, né, afastamento do trabalho, né, piora, né, um mau relacionamento tanto lá no trabalho quanto com outras relações em casa ou com os amigos. Então, que a gente sempre fique atento a isso. Então, mais alguns fatores de risco para a gente poder pensar, né, se tem alguma coisa aqui que a gente está vivendo, principalmente nessa época, que a gente possa estar melhorando para poder evitar futuros quadros, por exemplo, de dor lombar. Tá bom? O que eu queria falar para vocês hoje é isso. Nós vamos voltar com mais alguns fatores de risco para a gente trabalhar nessa prevenção. Qualquer dúvida que vocês tenham, deixa aqui pra gente. Vou deixar também o link, como eu já falei. E qualquer dúvida ou sugestão, vocês deixam e a gente se organiza, tá bom? Vejo vocês na próxima semana. Tchau!